é nesse período que a gente vai ver três pensadores bastante importantes para a sua prova. São três pensadores que são bastante influentes na história da filosofia. Certo, meus amores? Posso continuar? Tudo certinho? Antes de mais nada, para a gente entrar nessa relação filosófica, a gente precisa entender o contexto histórico. Então, vamos fazer aqui uma interpretação historiográfica do Renascimento, ou seja, o contexto histórico que está estabelecido nesse período dentro da filosofia, por exemplo. Então, o primeiro acontecimento é a queda de Constantinopla. É difícil falar esse nome. Ou seja, é que vai cair na mão dos turcos e é o final da Idade Média. O segundo fator interessante, e isso é muito importante, porque vou retomar isso daqui a pouco, é a descoberta das Américas. Ou seja, o início das grandes navegações nesse mesmo período. A formação das civilizações modernas, dos impérios modernos, assim me dizemos. Ok? Quais são os países que vão se aventurar nas navegações? Quais são os países? Quem lembra? Gente, Portugal e Espanha, né? Os lusitanos, principalmente, porque eles vão ter uma grande influência, por exemplo, da matemática, da astronomia dos mouros. Fazendo uma análise histórica agora, lembremos que lá em Portugal, no período da Idade Média, do Império Romano ali, não tinham os portugueses, tinham os lusos, que era um povo germânico. Lá nas Cruzadas, os mouros, que são os islâmicos, eles vão entrar no território português e vão levar para o território português a astronomia, a matemática e a bússola. Depois disso, você vai ter a expulsão dos cristãos. Os cristãos franceses, principalmente, eles vão expulsar os mouros de Portugal. E vão deixar lá em Portugal, os mouros, eles vão deixar a matemática e a astronomia, que vai possibilitar aos portugueses a ter ferramentas para iniciar as grandes navegações. Lembrando que a palavra mouro, lembra aqui outra palavra, quem lembra aí? Pense aí. Lembra a palavra moreno. É daí que temos a palavra moreno. Vem dos mouros, por causa da tonalidade de pele dos mouros. Se você colocar no Google mouro, você vai ver que a tonalidade de pele dos mouros é a tonalidade de pele que a gente conhece como morena. Ok? Enfim, além disso, o que é de importante para o Renascimento? O renascimento, de fato, da cultura greco-romana. Lembremos que para os artistas renascentistas, a Idade Média foi uma lacuna na história. Foi um vácuo na história, foi um vazio. E era preciso, necessariamente, resgatar, renascer a cultura greco-romana. Era preciso trazer aquele resgate. Lembremos, novamente, quando eu falei lá na aula de Grécia, que a cultura grega, a arte grega, ela era altamente geométrica. Se você colocar no Google, você vai ver que a arte grega ela era baseada na geometria, na simetria, nas divisões, por exemplo. Percebemos que na Grécia Antiga, a perfeição geométrica ela é um parâmetro para a sociedade grega. E a romana também vai intensificar esse parâmetro de vida. Automaticamente, os renascentistas vão perceber o seguinte: precisamos resgatar essa cultura greco-romana. Precisamos valorizar a espécie humana, o homem. Porque na Idade Média, Deus era o centro de todas as coisas. Aí você se pergunta, professor,
Qual é a localização geográfica do Renascimento? Itália, principalmente. Porque lembremos que no final da Idade Média vamos ter dois países importantes, como por exemplo a Gália, que é a França, né? Lembrando que se você pegar, por exemplo, o símbolo da Federação Francesa de Futebol é um galo, por isso que era Gália. E a Itália. No final da Idade Média, a gente tem o que, gente? A gente temos o surgimento das feiras. A Feira de Champagne, na França, e a Feira de Veneza, na Itália. Ou seja, a Itália e a França, principalmente a Itália, vai ser o berço dessa cultura renascentista. Então, estamos aqui falando do contexto italiano. Dando para entender, gente, alguma dúvida até agora? Posso continuar? Por mim, pode. Alguém mais? Dúvidas? Angústias? Tranquilo. Vá logo, vá, meu filho. Camila, coraçãozinho. Então, nesse período também que a gente vai começar a ver que os renascentistas, eles vão dizer que é ali que começa a época das luzes. Lembremos que vai ser enfatizado essa questão da luz lá na Revolução Francesa nos Iluministas, dizendo que na Idade Média temos a época das trevas. Temos a época da escuridão. Só que é o contrário, né? Na Idade Média temos coisas muito relevantes para a nossa sociedade. Outro fator interessante para esse renascimento é a valorização do homem, da cultura antropocêntrica. Ou seja, é a negação do caráter teocêntrico. Ou seja, o homem, a sua independência, a sua autonomia vai começar a ser resgatada nesse contexto. Veremos isso com mais profundidade daqui a pouco com um filósofo chamado Maquiavel, o pensador Maquiavel. Continuando, vemos aqui uma imagem bastante interessante. Essa imagem, acho que todo mundo já viu, né? É uma imagem de um renascentista, Rafael Sanzio, que ele vai fazer uma arte, uma pintura da escola de Atenas, da filosofia antiga. Ou seja, ele vai trazer nessa imagem vários personagens importantes. Temos aqui no meio Platão, o Aristóteles, o Diógenes, o Heráclito, o Epicuro, o Pitágoras, vários filósofos da época, da antiguidade, estão aqui nessa imagem. Então, era uma forma, gente, de mostrar para a civilização italiana a contribuição da cultura grega. Então, é nesse contexto também que a gente tem a arte como elemento de fator determinante para a expressão da sociedade. Dando para entender, gente? Alguma dúvida? Posso continuar? As meninas do CCA2. Camila e Gabi. Cleidson. Pode ir. Pessoal do Enem aí, ó. Igor, Thalita. Bia, pode continuar. Tranquilo. Tranquilo, né? Tranquilo. Vamos já. Então, uma curiosidade que todo mundo deve saber, mas eu sempre gosto de falar, né? Curiosidade, que é tartaruga ninjas. Sabiam disso, né? Que são os nomes dos pintores renascentistas. Donatello, né? O Rafael, Leonardo da Vinci, Michelangelo. Então, são pintores renascentistas que estão na arte, estão no cinema, estão nesses contextos aí disso, ok? Então, somente para uma curiosidade histórica. Vamos lá. Estamos agora dentro do humanismo político. Se você ver nosso slide, no começo do nosso slide,
Eu coloquei aqui realismo político. Vou explicar isso daqui a pouco. O que é humanismo político? Primeiramente, estamos dentro de uma cultura antropocêntrica, que vai colocar o homem e a sua independência como fator determinante. Então, lembremos novamente que é um fator bastante importante. Dentro desse contexto do humanismo político, temos o surgimento do princípio das nacionalidades. A nação portuguesa, a nação espanhola, a nação francesa, a inglesa. Ou seja, o surgimento de nação vai estar surgindo, sendo redundante, nesse mesmo período. O conceito de nacionalidade. Quando você estuda política, você vê que a formação do Estado moderno está surgindo por aí. Além disso, o humanismo político, ele se desliga da política em relação à moral e à religião. Então, essa é uma diferença, por exemplo, que temos comparado com os antigos, os gregos antigos, com os medievais, que colocaram como fundamento da visão, como fundamento da sua visão, a religião. Lembremos quando a gente vê lá atrás o Santo Agostinho falando sobre a cidade de Deus, sobre a história, Tomás de Aquino trazendo o bem comum, é uma visão altamente religiosa, que concilia a fé e razão. Lembremos que os gregos lá falavam do ócio, né? O ócio criativo, participar da água, debater política, deliberar na democracia deliberativa, democracia direta. Já nesse contexto do Renascimento, a política ela vai tomar um norteamento totalmente diferente. Ok? E os pensadores notáveis desse humanismo político é o Maquiavel, o Thomas More e o Jean Baudin. Ok? Alguma dúvida, meus amores? Podemos continuar? Rapidinho, o homem e o que são o fator determinante? O homem é a sua independência, a sua autonomia. Ok, O obrigada. homem, Thalita, o homem, nesse humanismo político, nesse renascimento, ele é o centro da investigação filosófica. Não é mais Deus como era antes, na Idade Média. Beleza? Certo? Thalita, posso continuar? Tranquilo, tranquilo. Vamos ver primeiro o Maquiavel, né? Nicolau Maquiavel, né? O Maquiavel virou um adjetivo, né? Ah, você é maquiavélico. Virou um adjetivo, virou um termo pejorativo. Nicolau Maquiavel era um italiano, nasceu em Florença. Ele vai ser um grande interlocutor, um grande responsável pela vida da família Médici, é uma família rica italiana, que vai sustentar o Nicolau Maquiavel. Então, o Maquiavel vai ser sustentado pela família Médici. E ele vai desenvolver, em 1516, por aí, o seu livro chamado O Príncipe. Lembremos que, em 1517, o que é que temos na história do mundo? Quem lembra? Vou até ir para o MIT agora. 1517. Anotem aí. Reforma Protestante. 1517, temos a Reforma Protestante, que vai mudar a forma de entender a religião na sociedade ocidental. 1517, temos a Reforma Protestante. Ok? Camila? Começou com Santo Agostinho, não foi? Não, Agostinho é de média, né? Como é o nome dele? Lutero. Lutero. Agostinho é Idade Média.
Camila, querida, Hum, você está fazendo o resuminho, Camila, como você sempre faz. Faça eu tô aí. tentando prestar atenção, viu? Depois você me Pronto, manda o meu amor, mando. coisa que eu faço. Você é que manda. Eu obedeço. Vamos Tudo lá. bem. Então, para o Maquiavel, o que acontece? Acontece que ele vai falar. Esse termo príncipe é um termo que traduzido pelo príncipe para o Brasil, para várias edições. Mas é um termo muito diferente da obra original, né? Poderia ser várias outras coisas, os governantes, os príncipes governantes, enfim. Para Maquiavel, a virtude do príncipe estaria-se em manter-se no poder. Porque para Maquiavel era preciso desconfiar da bondade dos homens. Os homens não são bondosos para Maquiavel. Nós somos bons para Maquiavel. É preciso desconfiar da humanidade. Porque existe o quê? A autonomia do indivíduo. Então, para o Maquiavel, era preciso se utilizar de qualquer meio para se manter no poder. Além disso, gente, para o Maquiavel, o príncipe ou o governante, quando ele bem dizer, ele bem chama, teria que saber jogar com as paixões humanas. Maquiavel está muito naquela pegada do Erasmo de Roterdã. Erasmo, que ele fala sobre o rio da loucura, né? Quando ele fala, ele vai conciliar fé e razão, fé e emoção. Fé não, desculpa, razão e emoção. Será que somos seres racionais somente? Será que damos conta da nossa emoção, que é altamente incontrolável? Será que a emoção é uma causa para a paixão louca, no qual não controlamos? Ela vai pensar o seguinte: será que devemos controlar nossa emoção mediante uma racionalidade exacerbada? Será que a paixão humana ela pode ser controlada? Será que estamos loucos, de fato? Será que a racionalidade é um atributo que nos fazem, ou que nos faz ser agente de atitudes corretas? Será? É a pergunta de Erasmo. Maquiavel vai dizer, olha, o governante, ele tinha capacidade de controlar e jogar com as paixões humanas. Para o Maquiavel, o príncipe deveria saber conciliar as paixões da humanidade. Para o Maquiavel, a sorte governaria metade dos nossos atos, mas o restante caberia ao nosso arbítrio e decisão. Como assim, professor? Como é que Maquiavel vai falar sobre isso? Para o Maquiavel, existe o problema da ética humana. Para o Maquiavel, gente, a existência do ser humano é carregada de conflito de valores. Não existe uma sociedade harmônica para o Maquiavel. Existe uma sociedade conflituosa. Existe uma sociedade altamente complexa para o Maquiavel. É um problema ético. E o que é ética? Ética é o estudo, a disciplina das atitudes humanas. É o ethos, é a morada humana. Logo, para o Maquiavel, é preciso reconhecer que a vida humana ela é carregada de conflitos, de valores. Por exemplo, se eu colocar aqui, por exemplo, gente, o maior caso disso foi o nosso debate no começo sobre Harry Potter. Conflito de valores. Se você pegar várias pessoas que gostam de Harry Potter,
colocar numa mesa, debater sobre Harry Potter, eles vão chegar em conclusões diferentes, quase semelhantes, mas com rumos altamente divergentes, dizemos dessa maneira. Para o Maquiavel, gente, o ser humano, ele é conflituoso. E o príncipe precisa controlar esse conflito, esse problema ético. Dando para entender, gente, alguma dúvida? Alguém não está entendendo? Todo mundo calado? E aí? Se tu puder repetir, ficaria muito bom. Seria muito bom. Você quer que eu repita o quê, Camila? Diga aí. Tudo. Tudo. Vamos lá. Desse homem aí, desse negócio aí de humanismo, não sei o quê. Calma. Como o Renascimento está nesse contexto de valorizar o homem, Camila, Maquiavel vai dizer o seguinte: existe um problema da vida humana. Se o objeto de estudo é o humanismo, vamos entender o humanismo político. A política feita pelo homem. Para Maquiavel, existe um problema da ética humana. E esse problema ético humano, ele vai dizer que é o conflito dos valores humanos. E para ele, o governante, o príncipe da sua obra, o príncipe, ele deve fazer as coisas sabendo controlar esses conflitos. Para o Maquiavel, o príncipe, o governante, Camila, ele deve usar meios para se manter no poder. O governante. Camila, para o Maquiavel, se eu quero ser o príncipe aqui nessa nossa aula, eu tenho que entender que eu devo controlar as paixões de todos e todas. Que eu devo saber controlar as paixões humanas. Que eu No devo caso, saber... ele queria dizer que a pessoa não devia ser falha. Sim, pode ser falha. No caso, Camila, perfeito sua pergunta. Para o Maquiavel, não importa que você está agindo bem ou não, correto ou não. O que importa é estar no poder político. É um político, Camila. O que é que um político faz toda a eleição? Se manter no poder. Deu para entender? Camila. Deu mesmo, Camila? Sim, sim. Alguém mais não conseguiu entender? Quer dizer, posso continuar? Então, para Maquiavel falar desse contexto, aí, descrever esse príncipe, esse governante, ele vai trazer dois conceitos. O conceito de virtude e o conceito de fortuna. São dois conceitos elementares para entender o Maquiavel. Trivial, básico. Vamos lá. O primeiro é o virtude. A palavra virtude vem de virtude, né? Para o Maquiavel, gente, para o Maquiavel, a virtude, o príncipe de virtude, os príncipes de virtude, são aqueles governantes que tinham a capacidade de perceber o jogo político. Só assim, com essa capacidade de observar e perceber o jogo político, ele vai agir. E agir para se manter no poder. É a virtude. É saber o momento, por exemplo, para fazer uma guerra. É saber o momento certo para estabelecer um critério de salvação e unificação do seu governo. Dando para entender? Tá dando para entender isso aqui, meus amores? Tá. Isso aqui? Sim. Ou seja, para o Maquiavel, os governantes, que ele vai chamar de governantes especiais, que é esses princípios que têm a virtude, são capazes, com a sua virtude, de realizar grandes obras.
provocando mudanças na história. Existe uma obra de Maquiavel, que não é O Príncipe, as primeiras décadas do Tito Livio. Tito Livio era um historiador romano, lá de Roma, e ele fala um pouco da expansão romana. Roma está localizada onde, gente? Qual país? Quem lembra? Vamos lá, gente. Roma é onde? Itália. O Maquiavel nasceu em qual lugar? E aí? Se ele é de Florença, ele nasceu onde? Em Florença. Na Itália, né? Ele é um italiano, gente. Lembrando que o Renascimento é na Itália. O centro do Renascimento é na Itália, gente. Se ele vai fazer uma análise da expansão do Império Romano lá na Idade Média, que é a atual Itália, ele está dizendo o seguinte, olha, lá, para a expansão do governante em Roma, esse governante teve a virtude. Ele soube agir para se manter no poder. Dando para entender? Então, para ele, esses governantes especiais, que são os príncipes de virtude, eles são capazes, gente, de realizar grandes feitos. Mudar a história. Isso para ele é virtude. Essa é a virtude do governante. Entrou um negócio no meu olho, rapaz. Ok? Dando para entender? Alguma dúvida? Posso continuar? Vamos lá. Só que a mulher que me responde. Você está assistindo minha aula, não é? Incrível vocês, né? Temos o virtude, temos a fortuna. Essa palavra fortuna está ligada com a deusa romana Fortuna, né? Que está ligado com abundância. Por isso que a gente fala de fortuna hoje como riqueza. Só que para esse contexto do Maquiavel, a palavra fortuna não está falando de abundância, não. Está falando do acaso, da ocasião, da sorte, do acaso, daquilo que é inesperado. Para o Maquiavel, na política, a fortuna, o acaso, ou ocasião, não deve ser um obstáculo para o príncipe, para o governante. Mas sim algo que deve ser desafiado. É algo que deve ser conquistado para aquilo que apetece ao governante. A fortuna, o acaso, não deve ser um fator determinante para impedir o governante. Porque se ele é um fator determinante para impedir o governante, ele não vai conseguir se manter no poder. Lembremos que a virtude é o quê? O que é a virtude, gente? É a capacidade de quê? De perceber o jogo político, as necessidades políticas. E a fortuna é através dessa percepção saber que deve estar preparado para o acaso e ter sorte. É isso. Então aqueles príncipes que eram julgados especiais, eles sempre tinham os dois juntos, né? Perfeito. Ele tinha que ter... Perfeito, exatamente. Tinha que ter os dois juntos. Porque se não tivesse os dois juntos, não tinha como manter o poder. Perfeito, exatamente isso. Ou seja, para ver, vai notar o que você falou agora. Para ele, não adianta ser virtuoso se o príncipe não é ousado. Se ele não sabe se precaver para a ocasião propícia. Para o Maquiavel, é preciso aproveitar o acaso. Aproveitar a circunstância. Porque o príncipe, o governante, é o contemplador, o observador do curso da história.
É o observador da história. É aquele que tem a margem micro e macro da história. É aquele que consegue, por exemplo, controlar as paixões humanas. E a religião e a ética, como eu falei para vocês lá na frente, a moral, não pode ser um empecilho para o governante. Porque a religião mexe com a paixão humana. A ética mexe com a paixão humana. E o governante deve saber controlar essas paixões. Por isso que eles vão se desligar da religião e da moral. Maquiavel é o seguinte, olha, como é esse príncipe? Ele vai dizer, olha, é o príncipe italiano. É aquele que, com a fortuna e a virtude, ele vai ter a unificação da ética, da Itália. E essa unificação da Itália é pela sua virtude, é pela sua capacidade de perceber o jogo político. Ou seja, não há a fortuna de pouco modo não serve sem a virtude. Tem um nome aqui. A fortuna, ela não serve, ela pouco serve sem a virtude. Para Maquiavel. Esse é o bom governante. É o governante que consegue estabelecer um critério para controlar as paixões humanas. Para controlar as paixões humanas. E esse governante, esse príncipe, ele tem que ter a virtude, ele tem que saber o jogo político, as necessidades políticas, e tem que saber ter a fortuna, o acaso, trabalhar com a ocasião, ter a sorte. É isso que faz um governante para Maquiavel. É isso. Não tem outra alternativa para o Maquiavel. Não tem outra. Em síntese, o governante precisa da fortuna e da virtude. E Maquiavel está falando do contexto da Itália. Ele é um italiano. Ele fala do príncipe italiano. Isso não se adaptava. Isso não se adaptava em outros países, não? Totalmente, Camila. Brasil. Qual é a ideia dos políticos, Camila? É se manter aonde? No poder. Às vezes, o político, ele não faz os seus princípios. Ele faz os princípios de quem? De outras pessoas. Porque ele precisa controlar as paixões humanas. Imagina agora se um grande político, ele fala que, tipo assim, a próxima eleição dele é Las Vegas. E aí? Ele tá agindo correto? O áudio travou pra mim. Não deu pra entender. Travou. Vamos lá. Vamos supor que, por exemplo, um grande político quer se eleger para um grande cargo. E ele fala o seguinte, olha, a minha proposta política é fazer com que pessoas passem fome e tenham que trabalhar. Só isso. Trabalhar sozinho. Passam fome. Moram de rua, enfim. E ele fala isso em público. Ele faz isso de forma correta. Ele vai conseguir controlar as paixões humanas, os valores humanos, com essa narrativa dele? Gente, pergunta. Se eu te falar que bem quando tu falasse a ocasião travou de novo, tu acredita? Eita, foi mesmo, foi. Voltando. E agora? Tá escutando direitinho, Camila? Agora tô. Vamos supor que um político bastante... ele vai querer se eleger para um grande cargo. E ele fala que a proposta dele
é manter a desigualdade. Manter a fome. Quem não se importa com a fome. Para ele, tá nem aí para a fome. Tá nem aí. Que para ele, pessoas negras deveriam morrer mesmo. Não importa. Ele estaria sabendo controlar as paixões humanas quando ele falar isso? Gente. Não. Mas se ele fala que vai dar educação, moradia, direito, a ir e vir, Ele pode falar tudo de bom, mas se ele errou em alguma coisinha, o povo vai lá e fica pisando no calo dele. perfeito. Ele precisa de quê? De saber se manter o quê? No poder. É o governante. Camila. Ele fala e faz ou não faz, enfim. Cena para os próximos capítulos da política brasileira. Continuando, Maquiavel, então, é esse pensador que vai trazer essa teoria política sobre o príncipe. Ele vai trazer, gente, nesse príncipe, a autonomia política, porque o governante precisa criar normas para decidir de acordo com as ações humanas. Ok? Então, continuando desse contexto aí, temos o Thomas More. Thomas More, gente, ele vai escrever essa obra aqui, ó. A Utopia. Que é também chamado do Estado Ideal. Utopia é algo ideal, né? Ficcional, né? Tá no mundo bem longe da realidade. Thomas More vai falar dessa obra aqui. E quem tem esse livro aí? Bia, Bia? Eu tenho. Menina, você é maravilhosa, fantástica, parabéns. Mamãe me deu de presente. Tudo para a minha Olha, carreira. sua mãe é maravilhosa, viu? Vou dizer a ela. Parabéns, ótima aquisição. Eu li esse livro e estou lendo novamente, né? Que eu vou escrever um artigo e vou falar sobre esse contexto aqui. E essa obra do Thomas More é o clássico dele, é um gênero literário da época, é um diálogo, no caso. E ele fala nesse diálogo aqui de economia, política, religião, sociedade, tudo de forma ficcional. E se você olhar o slide, temos 3 interlocutores. O próprio More, o Pierre e o Rafael. O Rafael está em negrito. Por quê? Rafael, ele era um marinheiro navegante, né? Um marinheiro e companheiro de viagem de Américo Vespúcio. Alguém conhece Américo Vespúcio? Quem conhece? Já ouvi, Não. mas eu não lembro muito. Américo Vespúcio é o cara que vai ser dado o nome da América, né? É o cara que vai vir para cá, para a América, e o nome da América é dado em menção a ele. Ok? Então, Américo Vespúcio, ele é um mercador, ele é um navegante, ele é um navegador, um geógrafo, vamos assim dizer. Ele vai viajar para o oceano a serviço da Itália, da Espanha, de Portugal. Ele é um italiano. Ele vai nascer em Florença. Então, Rafael é amigo do Vespúcio, que vai dar o nome da América, né? As Américas, América Latina e América Latina, América do Norte, enfim. Ok? Então, o Rafael, ele traz de experiência para a obra a sua experiência nas navegações, nos oceanos, de vida. E nos diálogos temos muito disso. O diálogo, a gente fala sobre propriedade privada, igualdade de cidadãos, a ausência de dinheiro, a liberdade religiosa, o trabalho por 6 dias. Ou seja, é
é uma sociedade altamente igualitária para o Thomas More. Ele faz uma crítica à propriedade privada. Só que lembremos, ele não é um comunista. Ele não é um socialista. Isso é muito longe disso. Ele fala que a sociedade, ela é orgulhosa. Para ele, o orgulho é o problema principal da sociedade. Ok? Para o Thomas More, essa sociedade, ela é muito orgulhosa. Por exemplo, ele vai dizer sobre a guerra. E eu vou ler aqui um trecho da obra dele, que é um comentador dele, que é um trecho magnífico. Magnífico. Ele fala assim, ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Olha o que ele fala. Vamos lá. Lembremos apenas aos senhores que depois de uma guerra, soltam seus prisioneiros que são inaptos para o trabalho regular e uma praga para o país. Os senhores de terras que mandam embora seus inquilinos a fim de convertê-los em propriedades em parte de ovelhas. Em consequência, olha esse trecho, os mendigos sem propriedades que enchem o país e vivem de caridade, roubo e furto, a lei penal cruel que pune com enforcamentos pequenos crimes cometidos por pessoas famintas. Caramba! Olha o que ele fala. O orgulho humano faz com que a gente mate pessoas famintas. Caramba, isso é muito pesado, pô. Isso é lá no século XV. 15 de 6. O More está falando sobre isso. Ele está falando de como a sociedade em geral ela é orgulhosa. Ele vai dizer que o ser humano ele faz uma trapaça legal favorecendo a classe mais alta. Ele explora o outro através do trabalho. iFood. O nosso orgulho ele é tão grande que a gente não percebe a desigualdade no nosso olhar. O orgulho, mano. Para o Maquiavel, para o Thomas More, a raiz dos nossos males se encontra no orgulho, mano. Para o Thomas More, a propriedade não é um problema isolado. Ele tá muito ligado com a irresponsabilidade da sociedade. O mau uso do poder econômico. Gente, isso aqui para colocar em uma redação é magnífico. O orgulho humano. Até onde vai esse orgulho humano? Para o Thomas More, deve ter a liberdade religiosa. Gente, isso aí que eu tô falando, vocês vão ver lá na frente, na nossa próxima aula, com os contratualistas. Muito fácil. Teorias políticas de fato. O que Maquiavel falou, o que Thomas More falou, vamos ver com os contratualistas de forma mais temática. Para o Thomas More, é preciso separar o Estado da religião. Porque o ser humano é orgulhoso. E automaticamente, por ele ser orgulhoso, é conflito Estado e religião. Quem vai falar disso lá na frente é o John Locke. John Locke vai falar sobre a tolerância religiosa. Ele vai falar sobre a laicidade no Estado. Gente, essa aula ela é introdutória para os contratualistas. Então, esse diálogo da utopia, da cidade, desse estado ideal,
é dizer que existe uma ilha, que nessa ilha temos a igualdade, o não orgulho, a liberdade religiosa. Gente, o que é o dinheiro? O que é o dinheiro? O que é o ser humano valer 10 reais? O móvel é o seguinte, a prostituição, o que é a prostituição? É eu capitalizar o sexo. Algo que deveria ser natural. É eu colocar um valor monetário em troca de fluidos orgânicos. Vulgo sexo. Troca de fluidos orgânicos é mais bonito, né? Mais legal para se falar. O Mori vai dizer que isso é o orgulho humano. Algo que deveria ser natural da humanidade, ela virou capital, lucro. Claro que o Mori vai falar com essa linguagem economicista, né? Mas ele vai dizer que o poder econômico ele é mal usado na sociedade ocidental. Alguma dúvida, gente? Dúvidas? A apresentação do slide tá aparecendo ainda? É que não tá aparecendo pra mim. Alguém não tá vendo, gente? Pra Só mim tá tá. aparecendo, só tá aparecendo teu nome. Pera. Você Ô, tá pelo Bia, celular, Bia? Oi. Oi, eu tô pelo celular. tá vendo que tem dois nomes Anildo Santos? Tô vendo dois. Um tá aparecendo o teu rosto e o outro, que era pra estar aparecendo no slide, tá aparecendo só o teu nome. Tu sai e entra novamente. Pra ver. Beleza. Alguma dúvida, gente, além dessa daí do slide? Igor, Maiara, Vitor, Thalita, Dan, Gabi, Camila, Cleibson. Tá tranquilo. E agora, Bia? Agora tá aparecendo normal. Problemas tecnológicos. Ok. Deu para entender, Tomás Mori? Essa obra aqui é magnífica, pô. Isso aqui é um gênero literário muito. É um diálogo magnífico. Ou seja, é entender o orgulho humano. Por que somos orgulhosos? Por que não ajudamos o outro? E quando nós ajudamos o outro, precisamos de uma retribuição. Já perceberam isso? Às vezes, fazemos as coisas esperando o retorno. Não importa o retorno. O que importa é que você fez aquela coisa. É que você fez aquele fato. Porque a espera da retribuição tá ligado com o seu ego natural. Ou seja, quando você faz alguma coisa esperando retribuição, automaticamente você fez aquilo colocando você como referência. Logo, somos egoístas. Isso não é. Isso é inegável. Saber que somos egoístas. Relações afetuosas, somos referências. Amizades, somos referências. Tudo somos referências. Tudo. Ah, mas eu amo. Não. O sentimento é seu, não da outra pessoa. Logo, a referência é você. Você quer fazer aquilo para lhe apetecer. É aquilo que lhe apetece e nada mais. Deu para entender? Isso aqui. Posso continuar? Vamos lá. Continuando. Jean Baudin. Jean Baudin, ele era um inglês. Acho que é inglês. Ele vai falar também desse estado. Ele vai falar do seguinte, ó. Ele e Maquiavel são considerados os pais da ciência política.
Enquanto Maquiavel está falando do governante, Jean Baudin vai falar do Estado. Para Maquiavel, para o Jean Baudin, era justo um Estado forte, um Estado soberano, no qual as famílias e os indivíduos deveriam ser submissos ao Estado. Gente, ele está falando do Estado o quê? Absolutista. O Estado absolutista para o Jean Baudin era o governo ideal para ele. O absolutismo para ele era algo de relevância. O Jean Baudin, ele vai defender o Estado moderno soberano. Ele é um francês que vai ser a mente intelectual da França absolutista. Para o Jean Baudin, não existe governo melhor do que o absolutismo. Para o Jean Baudin, não existe um governo mais saudável do que o absolutismo. No qual, para o Jean Baudin, não existe nada melhor, de fato, do que o governo absolutista. Ou seja, para ele, não existe uma divisão de poder, mas sim no poder centralizado. É interessante que o Jean Baudin, ele é um teórico político, né? Ele é jurista francês, e ele vai dar uma grande base para o parlamento francês da época. Ele vai deixar um legado interessante. É interessante que Jean Baudin vai fazer uma crítica também à escravidão da época. O Baudin ele vai fazer uma relação no qual ele vai trazer o seguinte: ele vai se opor ao Aristóteles, por exemplo. Ele vai dizer que não temos que ter um caráter universal da escravidão. Ele vai colocar em pauta se o poder absoluto deveria ser exercido no escravo. Só que isso é para outro momento, esse debate. Logo, ele vai falar também da religião natural. O Baudin ele vai fazer uma análise no qual, para ele, deveria existir um acordo entre as religiões. Só que ele não é besta, né? Ele está dentro de um contexto que o catolicismo ele é muito peso, é de peso. Só que ele não era católico. Ele era hugonetes, que era o protestante francês. Logo, se o protestantismo naquela época era uma resposta direta para a hegemonia católica, ele deveria utilizar uma ferramenta para pensar isso. Ok? Alguma dúvida, gente? Ju, para a gravação, Ju. Alguma dúvida? Vamos responder 2 questões. Tu falou o quê? Que deu uma cortada aqui. Ju, para não, para não. Resumindo, Maquiavel vai tratar do realismo político, da política real de fato, do governante, do príncipe. O Tomás More vai falar do realismo político, da utopia, da igualdade, da liberdade religiosa, enfim. A crítica ao orgulho humano. O Jean Baudin ele vai ser um intermediário
do realismo e do idealismo. Beleza? E esse é o resumo da nossa aula de hoje. Vamos ver agora duas questõezinhas. 3, no caso, né? 4. Façam aí. Ju, se quiser parar a gravação, pode parar. Essa Não é vai uma deixar questão. a resolução de questão, não? Mas porque. Pode deixar, porque eu vou demorar um pouquinho, né? Vocês vão responder primeiro. Façam aí. 1 minuto. E aí, gente? Qual a resposta? Menino, eu tô terminando de ler o texto agora, peraí. Ele, Gabi. Igor. Dan. Vitor. Cleidson. C. Eu não vou nem ler o texto, né? A parte da análise histórica do comportamento e suas relações sociais, Maquiavel define o homem como ser o quê? Guiado por seus interesses. Para Maquiavel, o príncipe tem que ser guiado pelos seus interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Acabou. É isso. Letra C. Essa daqui. Gente, faça sem ler o texto. Leia só a pergunta. Todo mundo, bora. Só a pergunta. E vê a resposta. Muito fácil a questão. E aí, qual é a resposta? Letra Bia. Eu tô lendo ainda, dá um calmão. Não lê o texto, lê só a pergunta e as questões. As alternativas. Muito fácil a questão. Vamos lá. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o pensamento político e o humanismo renascentista ao... Maquiavel vai falar sobre o quê, gente? Ele vai afirmar o quê? A confiança na razão autônoma. A autonomia política, que é o fundamento da ação humana. Criar normas para se governar. Essa afirmação que Maquiavel vai trazer. Todo mundo entendeu? Alguém ficou com dúvida? Cleidson, Thalita. Tranquilo. Não, isso aqui é mais... Isso aqui vocês façam depois. É mais didático isso aqui. Ok? Pode parar, Ju.